Olá, estamos começando mais um programa Comunidade em Foco. O nosso objetivo é aproximar as entidades, instituições e organizações da nossa cidade com você que acompanha as atividades legislativas pelo canal da TV Câmara Jaraguá e nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Hoje, o nosso bate-papo é na unidade de coleta do Hemosc de Jaraguá do Sul. O Hemosc é o Hemocentro de Santa Catarina, responsável por todas as ações de captação de doação voluntária de sangue e medula óssea. Tem a atribuição de garantir a qualidade e controle da coleta, qualificação do doador, produção e controle de qualidade de hemocomponentes, estocagem e distribuição desses para os serviços públicos e privados, fazendo a gestão estadual do estoque de sangue. É responsável por desenvolver no estado os programas de coagulopatias e hemoglobinopatias do Ministério da Saúde, sendo referência para pacientes com doenças hematológicas, fazendo transfusões, sangrias, aplicação de medicamentos, fornecimento de hemoderivados, além de outros procedimentos ambulatoriais realizados por equipe multiprofissional. O Hemosc é responsável por 99% da cobertura estadual em hemoterapia. Em Jaraguá do Sul, a unidade de coleta fica localizada na rua Dr. Valdemiro Mazurecken, 80, junto ao Hospital e Maternidade São José, aqui no centro do município. Para o nosso bate-papo de hoje, nós temos a coordenadora técnica do Hemosc Joinville, Lisandra Bolduan. Seja bem-vinda ao nosso programa Comunidade em Foco. Muito obrigada, Joel. É um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante como a doação de sangue. Para começarmos esse nosso bate-papo, vamos à nossa primeira pergunta. Quais são os principais desafios enfrentados pelo Hemosc em garantir um suprimento adequado de sangue para atender às demandas da nossa região? É um desafio muito grande, é um desafio que nós convivemos diariamente, mas o principal desafio em si é a manutenção dos estoques. E é dessa forma que nós trabalhamos, pensando na manutenção dos estoques, que são voltadas todas as ações do Hemosc, como um todo, o Hemosc do estado todo, né? Hemorrede estadual. Então, claro, existem ações de incentivo nos mais variados cenários, seja em escola, seja em empresa, seja nas instituições de saúde, mas claro que o principal desafio é manter os estoques para poder atender a todos, toda a população, toda a comunidade que precisa desse bem tão importante, tão dificilmente substituível, porque ele não é substituível, né? Não existe substituição para o sangue. Em Jaraguá do Sul, existe alguma dificuldade para incentivar a doação de sangue na comunidade? Jaraguá do Sul é uma cidade muito acolhedora. A população de Jaraguá ela é muito engajada na doação de sangue, na causa doação de sangue, e é muito difícil nós termos problemas em trazer essas pessoas até nós. Nós ficamos muito felizes com isso. Nós agradecemos muito a população de Jaraguá porque ela sempre responde às nossas solicitações e ela tá sempre pronta para fazer as suas doações. E eu destaco que essa questão do engajamento nós observamos em toda a região de Jaraguá do Sul. Todos os municípios vizinhos são muito engajados, estão muito presentes aqui na nossa unidade de coleta. Como o Hemosc se envolve com a conscientização sobre a importância da doação de sangue e quais são as estratégias utilizadas para superar essas dificuldades? Então, ótima pergunta, Joel. Nós temos várias e várias ações dentro do Hemosc com relação a este assunto. E a gente consegue destacar algumas delas como o projeto Escola. O projeto Escola é um projeto que, como o nome sugere, nós vamos nas escolas para conscientizar aquele futuro doador, que são as crianças, e também para conversar com o jovem, porque o jovem também ele já pode doar, né? Mas mais para frente, daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas o jovem, dependendo da idade, ele já pode doar. Então, ele também é um alvo nesse projeto. Claro que também é projeto escola, mas os estudantes de universidades e etc. também são abordados.
Além do projeto Escola, nós temos o projeto Empresa Solidária. O projeto Empresa Solidária, como o nome sugere, são parcerias que geram envolvimento das empresas e como acontece com a população e com os doadores daqui de Jaraguá e região, as empresas de Jaraguá e região são muito comprometidas, muito envolvidas na causa da doação de sangue e nos ajudam, nos auxiliam muito na captação desses doadores. Quais são os critérios e procedimentos necessários para alguém se tornar um doador de sangue? Então, Joel, nós temos vários critérios que precisam ser atendidos pelos candidatos à doação. O principal deles envolve a idade. Então, o doador de sangue ele tem que ter no mínimo 18 anos e no máximo 60. Nós temos duas exceções com relação à idade. Os doadores de 16 e 17 anos, eles podem doar sangue também. Então, a partir dos 16 anos, o jovem pode doar sangue. Mas o que acontece? O jovem de 16 e de 17 anos, ele precisa estar acompanhado do seu responsável legal na doação. Então, nós precisamos que ele venha acompanhado dessa pessoa. Os doadores acima de 60 anos também podem doar sangue, desde que eles já tenham feito uma doação anterior. Então, ele não pode se tornar um doador de sangue após os 60 anos, mas se ele já fez uma doação anterior, ele pode. Com relação à idade, seriam essas duas exceções. Nós temos também, claro, os intervalos de doações, que as mulheres, ela pode fazer doações a cada 3 meses, no máximo de 3 doações no ano. O homem ele já pode fazer a cada 2 meses. E daí a gente consegue que o homem possa fazer 4 doações no ano. Além da idade, algumas outras questões são bastante importantes na doação de sangue. Então, se eu tenho um peso inferior a 50 quilos, infelizmente eu não posso doar sangue. Se eu, por exemplo, estou gripado, estou resfriado, eu também não posso doar sangue ali naquele momento. Diversas medicações, elas impedem a doação também, e diversas doenças também impedem a doação. Então, se a gente começar até a conversar sobre isso, a gente vai citar inúmeros motivos de inaptidão. Então, quando a gente fala de algum impedimento específico, a gente orienta o candidato à doação a procurar o nosso site. O nosso site é o www.emosc.org.br e lá tem informações bem específicas com relação à inaptidão pós-cirurgias, que é uma dúvida muito comum. Eu tirei o siso, o que acontece? Quanto tempo eu tenho que ficar sem doar sangue? Ou algo assim, eu tomei a determinada vacina, ou algo assim. Tudo isso está no nosso site bem esclarecido, mas efetivamente a questão da idade é muito importante, a questão do peso, a questão de ter repousado bem à noite, isso é uma coisa que às vezes a gente não dá muita importância, mas é importante. E claro, né, o doador ele tem que estar bem de saúde, que se ele não estiver bem de saúde, a gente não vai conseguir, porque não vai fazer bem para ele. Isso é uma coisa bem interessante a gente falar. Muitas vezes as pessoas, quando a gente vai fazer uma triagem clínica, por exemplo, e o doador é inapto, muitas vezes ele fica triste, vocês não, enfim, ou não querem o meu sangue ou algo parecido, mas não. Muitos critérios de inaptidão são justamente para proteger o doador. Né? Porque às vezes, por exemplo, depende da doença, ele não pode fazer uma coleta de sangue com um volume tão grande, né? Não que seja um volume imenso, mas é isso. Quais são os tipos sanguíneos mais necessários atualmente e como é gerenciado o estoque desses tipos específicos? Então, Joel, com relação às tipagens sanguíneas, todas elas são necessárias, né? Nós precisamos de todos os doadores de sangue, mas nós sabemos que de tempos em tempos uma tipagem baixa, a outra não, aí às vezes várias baixam, aí às vezes a gente tem o estoque adequado. Tudo isso depende muito tanto da doação de sangue quanto da demanda por sangue, né? Mas a gente não consegue dizer assim, neste momento eu preciso de determinada bolsa, mas o que a gente consegue orientar? Vamos
vamos olhar o site do EMOSC, lá no endereço que a gente já passou anteriormente. Lá no site do EMOSC tem um dado muito legal, que é bem interessante para todos acompanharem. Como o estoque é dinâmico, devido a essa questão de doação e demanda, ele é atualizado diariamente. Então, o estoque de hoje, normalmente, é diferente do estoque de ontem. E lá no nosso site, nós temos várias bolsinhas de sangue, e essas bolsinhas, elas podem estar vazias, elas podem estar meio cheias, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, quase no estoque ideal, e elas podem estar cheias. E justamente é isso que vai indicar o nosso estoque atual. Então, se eu estou com minha bolsinha ali pela metade, possivelmente aquela tipagem específica, ela está embaixo no nosso banco. Então, é legal o doador daquela tipagem vir até nós para realizar a doação. O que é feito para garantir a segurança e a qualidade do sangue coletado? São inúmeros os testes que nós realizamos com os sangues coletados. Isso é algo muito importante até para desmistificar com a população. A doação de sangue, ela tem uma legislação específica que deve ser seguida por todos os serviços de hemoterapia do Brasil. Então, todos os serviços, eles possuem as mesmas diretrizes. E nessa legislação, consta todos os testes que nós precisamos realizar de todas as amostras dos doadores. Existem aqueles testes que são realizados com a amostra dos doadores. Existem também os testes realizados efetivamente com as bolsas de sangue, porque cada bolsa de sangue ela precisa cumprir determinados requisitos estabelecidos, e nós testamos uma parte de nossa produção justamente para verificar se esses critérios estão sendo atendidos. No caso, então, todo sangue coletado, ele é testado, existe um controle de qualidade que atesta que aquela bolsa está adequada para o uso. Como o EMOSC colabora com outras instituições de saúde na região para garantir um suprimento contínuo de sangue? Por meio de parcerias. Então, a gente consegue manter o estoque adequado por meio de parcerias, por meio do envolvimento das empresas, por meio da sensibilização dos estudantes, por meio do envolvimento das empresas, que é muito importante, por meio dos profissionais da saúde, que também são doadores de sangue, que são doadores assíduos. Então, por meio do envolvimento realmente do doador e das instituições que estão próximas dele. Um ponto muito interessante, Joel, é que nós somos uma hemorrede. O EMOSC é uma hemorrede estadual. Então, nós temos unidades do EMOSC distribuídas no estado inteiro. E essas unidades, elas todas coletam sangue, coletam as bolsas dos doadores. E por meio de uma organização de gerenciamento interno, nós remanejamos sangue para os locais que estão precisando mais. Por isso que quando nós falamos em estoque, nós não falamos no estoque de Jaraguá, nós não falamos no estoque de Blumenau, de Joinville, de Florianópolis, nós falamos do estoque da hemorrede, que o estoque da hemorrede está adequado, porque se eu tenho uma tipagem baixa aqui, eu posso ter ela excedente em outro local, eles mandam para nós e a gente resolve essa questão pontual da demanda neste local. Então é bem importante, estoque do EMOSC é um estoque do Estado. Quais são os desafios adicionais enfrentados durante crises, como a pandemia de Covid-19, por exemplo? E como a instituição os supera para manter a oferta de sangue? A Covid-19 foi algo muito desafiador para nós, acredito que muito desafiador para todas as instituições de saúde, mas nós podemos dizer que o EMOSC aprendeu muito durante a pandemia. Nós trabalhamos com ações que até então nem pensávamos, porque era tudo muito novo. Então, a gente pode dizer que foi um desafio passar pela pandemia, com certeza, mas hoje o EMOSC está muito mais forte, muito mais preparado para situações semelhantes do que estava naquela época. Justamente por quê? Porque a gente hoje pensa
muito mais em várias outras coisas que não pensávamos antes da pandemia. E eu acredito que talvez isso foi até para todas as instituições de saúde. A Covid-19 foi algo muito impactante, foi ruim, foi para as instituições de saúde, para todos, mas foi muito aprendizado. A gente tirou muito aprendizado da pandemia. Um outro assunto importante que nós podemos destacar é em relação às doações de comportamento de risco. Lisandra, como essa questão é tratada com os doadores? Muito interessante a tua pergunta, Joel, porque o comportamento de risco dos doadores é algo que impacta diretamente na qualidade do sangue. Então, se eu não tenho um doador falando a verdade, por exemplo, na triagem clínica, é algo que pode trazer um impacto muito grande para o receptor. Hoje, o foco é o comportamento de risco e não a orientação sexual dos doadores. Nós precisamos focar no que efetivamente pode trazer um prejuízo para o sangue coletado. Então, claro, toda doação de sangue, o doador ele vai passar por uma triagem clínica, que é a famosa entrevista, né? Nossos profissionais são profissionais da saúde de nível superior, eles estão aptos a passar todas as orientações e é muito importante que o doador diga a verdade durante a triagem clínica. Chegando ao fim do nosso bate-papo, eu gostaria que a Lisandra deixasse uma mensagem final para todos os que estão nos acompanhando através da TV Câmara Jaraguá. A nossa mensagem final, em nome do EMOSC, eu gostaria de inicialmente agradecer a todas as doações da população de Jaraguá e das cidades vizinhas. É muito importante, nós somos muito gratos, o EMOSC é muito grato à sua doação de sangue. Como mensagem, eu gostaria de dizer que continuem nos procurando, continuem sendo doadores de sangue, continuem se preocupando tanto com o próximo, a ponto de tirar um pedacinho, um períodozinho do seu dia para vir aqui fazer o bem. Tá? A gente conta com a presença de vocês aqui na unidade de coleta de Jaraguá do Sul e a gente fica à disposição para todas as dúvidas que vocês tiverem. Nós temos vários canais de comunicação, um deles é o nosso site. Lá no nosso site você pode ter acesso a várias informações com relação a horário de funcionamento, telefone e motivos de inaptidão de doação. Mas também nós temos aqui na unidade de coleta o nosso número de telefone, que também é o WhatsApp, e vocês podem tirar as suas dúvidas aqui com a nossa equipe. Muito, muito obrigado pela sua doação. Nós queremos agradecer a toda a equipe do EMOSC por ter tão gentilmente nos recebido para essa entrevista e em especial a você, Lisandra. Muito obrigado por compartilhar conosco todas essas informações e que foram muito importantes. E o nosso agradecimento especial vai para você, que acompanha todas as nossas produções aqui da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.